final. Estávamos sentados numa mesa comendo um prato de carne com legumes, verduras e arroz. O prato era meio barato, mas tínhamos que concordar que era bastante delicioso essa comida caseira. Aki estava comendo tranquilamente, enquanto Meshamaru estava comendo como se não tivesse amanhã, enquanto algumas lágrimas pareciam sair de seus olhos, mas não algumas lágrimas de tristeza, mas sim pareciam ser lágrimas de pura felicidade. É prazer, como se a comida que estivesse comendo fosse a primeira que ele tenha comido depois de passar muito tempo com fome. Eu achei estranha de primeira até eu me lembrar de um fato curioso. Das nossas reencarnações, estamos nesses corpos com suas respectivas habilidades. Mas o mais importante é até de maneira conveniente nos dois. Temos as memórias, as experiências de nossos respectivos corpos, o que me faz lembrar que o motivo de Meshamaru estar nesse estado de pura felicidade provavelmente se deveria ao fato de que ele nunca tenha comido de verdade uma boa comida. Como nós dois temos as respectivas experiências de nossos corpos, então Meshamaru deve ter todas as memórias do Meshamaru original, que passou anos com um corpo fraco, tendo que podendo comer muita coisa e tendo que priorizar os nutrientes ao invés do sabor, já que seu corpo fraco quente provavelmente não suportaria a comida, então ele passou anos sem experimentar de fato esses simples prazeres humanos, como a de comer uma boa comida e não uma pasta de nutrientes que ele era obrigado a comer para sobreviver aprisionado dentro do próprio corpo. Então não disse nada e continuei comendo tranquilamente nossa comida. Mas Aqua, que parecia não ter os mesmos pensamentos e de não ter nossa mesma experiência de reencarnação, chegou perto de Aki e perguntou sussurrando em seu ouvido para que somente os dois pudessem ouvir. Mas o que ela não sabia era que para um feiticeiro Jujutsu de classe 1, é porque classe 1 é não semi-primeira classe como no original. É porque agora, como Meshamaru em seu melhor momento com um corpo completamente saudável, é com a ajuda de sua nova técnica amaldiçoada, como as palmas de Ai todo, suas grandes reservas de energia maldita por causa da sua restrição celestial, ele já tem todas as qualificações para ser considerado um classe 1 por completo. É que essa distância entre eles para sussurrar era completamente insignificante. Meshamaru estava muito mais concentrado em aproveitar sua comida do que ouvir nossa conversa. E Aki, porque o Meshamaru está chorando como se não tivesse comido em anos. Aki deixa seus ombros caírem sem muita importância para continuar comendo responder à pergunta da Aqua sem muito interesse, já que o mesmo comendo já tinha encontrado o objetivo do grupo, focando seus olhos em uma parte da Gilda. É porque essa realmente a primeira refeição dele. Minha resposta fez a Aqua ficar com cara de poker porque não entendia se eu estava falando sério ou se eu simplesmente estava zoando com sua cara. Mas antes mesmo que Aqua pudesse perguntar novamente, Ai terminou de comer para se levantar, deixando algumas eris que era sua parte do pagamento, já que ambos concordamos em que enquanto não tivéssemos tanto dinheiro, então não gostaríamos eles com qualquer coisa. É que deveríamos economizar a qualquer custo. Por enquanto, já que não temos um sistema de renda estável, então não podemos gastar tanto dinheiro como gostaríamos. Principalmente Aki e Meshamaru estavam tendo um entendimento tecido de que era impossível darmos dinheiro para Aqua, já que temos medo Deus ela simplesmente gaste tudo em cachaça ou em outras bebidas alcoólicas. Aki saiu da mesa e se aproximou da lousa de missões da Gilda. Aki já tinha percebido uma coisa muito importante ao olhar essa lousa. Era a falta de monstros ao redor da cidade para matar. Os monstros estavam muito pouco, ou já tinham sido derrotados por outros aventureiros, o que deixava o grupo com poucas opções de missões. Essa verdade deixou Aki querendo evoluir o mais rápido possível para usar a droga dos seus pontos para melhorar essa maldita sorte que era quase inexistente. Aki grunhe um pouco para sacar do bolso do seu terno um maço de cigarros como de costume. Aki sempre foi um grande fumador graças a Himeno. Eu infelizmente peguei esse hábito desse corpo, mas o que eu posso dizer não fumem. Faz mal. Eu fumo porque eu peguei o hábito, porque esse corpo tem um meio de me recuperar de algo tão simples como um probleminha no pulmão por conta de cigarro, mas a lição continua. Não fumem, crianças.
Meshamaru estava com uma grande barriga bem cheia enquanto limpavam uma lágrima de seu olho com rapidez antes mesmo de suspirar completamente satisfeito como se pudesse morrer ali mesmo. Aqua olhava essa cena com uma grande gota de suor enquanto continuava comendo. Sua comida é mesmo que a mesma. Estava realmente com fome. Diferente dos dois, comeram muito rápido ou comeram como se fosse a última refeição, como era no caso de Meshamaru. A Aqua comeu de maneira mais lenta, tentando parecer que a mesma tinha modos como era para ter uma deusa, mas a verdade era que Ali e Meshamaru estavam ligando pouco para isso, já que ambos como reencarnados sabiam exatamente como era a personalidade de Aqua, então não se importaram dela parecer mais sagrada. Tem um trabalho simples mas perfeito para começar pra gente testar as habilidades. Aki chega na mesa colocando nela um folheto de missão, aonde ao verem o conteúdo da missão acenaram com a cabeça, já que de fato era bem simples. Era um ótimo trabalho para um trio de novatos. Os dois, mesmo que tivessem algumas moedas já garantidas, obviamente sabiam que precisavam de mais dinheiro, porque como Aki e Meshamaru já conheciam a obra, eles tinham um entendimento tácito sobre uma coisa: os dois não iam fazer trabalho braçal de construção nunca mais. Os dois, antes de reencarnar, eram CLT. Tem uma coisa que eles odiavam com todas as suas forças, era voltar para esse tipo de trabalho. Também nem ferrando que os dois iriam passar a noite no estábulo rodeado de cavalos. Merda. Eles iriam garantir que essa desgraça, mesmo com a pouca sorte ou até mesmo a falta dela, não acontecesse com eles. A missão foi a clássica de matar 5 sapos gigantes em 3 dias. Cada sapo valia prômios umas 5.000 eris. Era uma boa paga, principalmente porque se tratava de monstros que, além de serem perfeitos para novatos evoluírem rapidamente, ainda era um monstro com boa iguaria. Ele era um monstro que se poderia fazer vários pratos. Tanto Aki quanto o Meshamaru estavam incrivelmente curiosos para saber qual seria o gosto de uma carne de sapo gigante, já que se dizia um iguaria. Mas espera aí, nos vamos assim mesmo sem armas e sem equipamentos? Perguntou Aqua, fazendo Aki e Meshamaru estranhamente olharem para ela com uma sobrancelha levantada, não porque ela fez uma boa pergunta, mas por ter sido exatamente ela quem fez a pergunta. Aqua, percebendo os olharem dos dois, parecia ter ficado indignada pelos dois estarem olhando para ela como se ela fosse uma idiota. Ele era um deus, então como uns simples mortais irritantes que pareciam mais ladrões do que aventureiros, poderia olhar para ela como se ele for um bicho raro. Ei, que olhos são esses? Por que estão me olhando como se eu fosse uma idiota? É porque você é deusa inútil. Esse foi o pensamento em conjunto dos dois. Eles obviamente não diriam isso em voz alta. Por mais que a Aqua seja realmente uma deusa inútil, ela ainda era a curandeira do grupo. Sem elas, os dois não teriam ideia de como poderia voltar à vida caso morressem novamente. Eles sabiam que quando você morreria, de acordo com a Kazuma, você ia ver a deusa Eris. Mas os dois, por serem reencarnados diferentes, afinal os dois vieram de um mundo aonde se contratam não passava de uma anime. Então eles não saberiam se quando morressem eles iriam para outros lugares ou se ainda se encontrariam com a deusa Eris. Mas os dois não queriam pagar para ver, afinal nenhum dos dois quer morrer tão cedo ainda só para saber para onde iria. Nada, só estamos surpresos que você não tenha notado isso ainda. Meshamaru disse, apontando para as costas de Aki, onde quando a Aqua olhou viu claramente que em suas costas tinha uma espada em formato de prego que descansava tranquilamente em suas costas, mas a Aqua claramente sentiu uma energia repugnante naquela espada, uma energia tão familiar e desagradável que o primeiro instinto que a Aqua teve foi de tentar agarrar a espada para purificar ela, mas Aki rapidamente agarrou a mão de Aqua com sua expressão de sempre enquanto ainda estava fumando seu cigarro, para perguntar friamente, entendendo exatamente o que aquela deusa inútil estava prestes a fazer. O que pensa que está fazendo, Aqua? Aqua por um momento sentiu a frialdade emanando da voz de Aki, fazendo suas colinas tremer e a congelar. Era como se os olhos de Aki ficassem dourados. Um ser atrás de Aki que olhava para ela parecia que poderia ver tudo, até mesmo qualquer coisa que ela poderia fazer depois, mas ela era uma deusa, então deixou esse sentimento de lado para dizer com convicção: ela é uma espada demoníaca, ela deve ser purificada para não causar mais dano ao mundo.
Ela tentou com a outra mão segurar a espada de prego nas minhas costas, mas eu simplesmente, usando toda a minha experiência como caçador de demônios, dou uma simples varrida de perna nos pés da Aqua, fazendo ela cair de bunda no chão, fazendo ela gemer um pouco de dor para eu dizer sem muito interesse em perder tempo com a Aqua. Ela é sim uma espada demoníaca idiota, mas é minha espada, então nem ouse tentar purificar ela ou a próxima missão que a gente fazer eu vou te usar de isca para atrair zumbis. Ao ouvir minha ameaça, Aqua sentiu um calafrio novamente na coluna ao ouvir que iria ser usada de isca para atrair mortos-vivos. Rapidamente negou com a cabeça, dizendo desesperadamente: "Você não pode fazer isso comigo, eu sou a deusa Aqua. O que pensariam meus fiéis se fossem sua digna e linda deusa sendo usada de isca assim?" A que não liguei muito pros berros dela simplesmente foi no balcão para comprovar que iria fazer a missão. Enquanto isso, Meshamaru estendeu a mão para a Aqua, que chorava de uma maneira bem cômica para ele em meio ao seu desespero cômico perguntar com lágrimas nos olhos: "Por que ele foi tão mal comigo? Eu só queria ajudar ele purificando a espada demoníaca dele." Meshamaru simplesmente nega, um pouco divertido com a pergunta, para responder tranquilamente: "Não é que ele seja realmente mau, Aqua, é porque você estava prestes a acabar com a melhor arma qual a que tem, que pode matar quase qualquer coisa que seja perfurado 3 vezes com essa espada de prego." Aqua rapidamente parou de chorar ao ouvir que aquele espada podia matar quase qualquer coisa simplesmente por ser apunhalada 3 vezes, e ela agora pensou que estava prestes a destruir essa arma que poderia ajudar muito eles, principalmente a matar o rei demônio. Uma risada incômoda se podia ouvir enquanto Aqua se virava pro outro lado, como se não quisesse pensar no assunto ou que não associassem a ela. Essa cena fez Meshamaru rir um pouco, divertido ao ver que novamente, assim como nas suas lembranças, a deusa inútil ao seu lado estava novamente quase acabando com um dos seus planos de suas melhores armas. Tentava agir como se não fosse culpa dela. Isso seria divertido para os dois reencarnados. Tempo depois se podia ver como os 3 aventureiros estavam do lado de fora da cidade, vendo uma criatura grande de mais de 2 metros de altura, pelo menos várias delas, algumas de cor verde, outra até mesmo de cor dos que pulavam tranquilamente por aí, até mesmo alguns ficavam paradas em um lugar, esperando alguma coisa. Essas coisas grandes eram obviamente sapos gigantes, que eram os monstros que os 3 deveriam caçar, pelo menos Lakeon e Meshamaru, já que os dois sabiam de uma maneira tática que não deveriam confiar o poder ofensivo à Aqua, então os dois deveriam ser a principal força de ataque. Então Meshamaru, você quer ser o primeiro a atacar ou quer que eu comece primeiro? Meshamaru, que atualmente estava de braços cruzados olhando os sapos de maneira desinteressada, pelo menos no nível de força, já que a única coisa que chamava a atenção dos dois naqueles sapos era saber se realmente o sabor que descrevam deles era bom mesmo, mas tirando isso os monstros eram bem fracos para ambos, que simplesmente estavam usando os monstros como bonecos de teste. Sendo sincero, não tenho interesse nenhum nos sapos, mas você pode começar primeiro, eu fico com outro sapo. Meshamaru disse, olhando para o sapo rosa que era o mais próximo de si, mostrando seu total desinteresse pelas criaturas. A que simplesmente deixou os ombros caírem para fazer um símbolo com as mãos, apontando para um sapo à sua frente. Aqua, que estava olhando toda a interação, achou estranho o símbolo, afinal pensou que Aki usaria a espada de prego para matar os sapos gigantes, afinal os 3 eram novatos e de acordo com ela eles não tinham habilidades além da troca de palmas, que era uma habilidade estranha, que Aqua não compreendia como o Meshamaru possuía tal habilidade. Foi a única coisa que saiu de lábios de Aki antes que uma gigantesca cabeça de raposa com vários olhos demoníacos saísse do nada de fenda dimensional. Comece o sapo gigante completamente, deixando para trás somente uma única para de sapo que sangrava, enquanto muito sangue saía da boca da grande cabeça de raposa, que olhava para o Aki enquanto mastigava a criatura, como se perguntasse para Aki se era realmente necessário invocá-lo para algo tão trivial como aquela criatura. Aqua tinha
abrindo seus olhos ao ponto de que a qualquer momento aprecia que os olhos poderiam sair das próprias concas. Ela estava extremamente assustada e impressionada, afinal na sua frente de uma maneira tão grotesca e demoníaca estava uma raposa que emanava grandes quantidades de energia negativas vinda daquela coisa que dava para entender de que claramente aquele ser que era somente uma cabeça de raposa com vários olhos se tratava de um demônio. É assim como aconteceu com a espada de prego. O primeiro instinto na Aqua ao ver aquele demônio com aparência de raposa foi avançar nele para tentar purificar ele. Morra, demônio! Que você seja purificado. É mandado para outra vida pela grande e magnífica deusa Aqua. Aqua estava preparando um soco imbuído em sua pequena quantidade de energia divina que restava naquele corpo mortal. Ela estava pronta para avançar para purificar aquele ser que para ela era um sujo demônio que precisava urgentemente ser purificado. Mas antes que a mesma pudesse avançar qualquer passo na direção do demônio, a mesma foi parada novamente, mas agora por Meshamaru, que segurava seu pescoço com um pouco de força reforçada de energia amaldiçoada, agora completamente controlada pelo seu corpo agora saudável. É o mesmo com uma cara de poker, pergunta para Aqua, que estava sendo segurada pelo pescoço como se estivesse segurando uma galinha. Aqua, eu tenho uma ideia do que você estava prestes a fazer e eu espero que não seja isso. Então, mulher, pode me falar por que você quer matar aquele demônio que obviamente é do Aki? Ele é um demônio Meshamaru, ele tem que morrer. Nunca se deve confiar em um demônio. Eu posso tolerar uma espada demoníaca, mas não um demônio. Ele tem que morrer. Aki, que estava olhando essa cena também com cara de poker, simplesmente nega com a cabeça, enquanto o demônio raposa voava ao redor de Aki, olhando para o ser humano, que emanava um aura tão repugnante que o demônio raposa grunhia fortemente com uma clara intenção de matar, mas o mesmo sabia que não deveria se aproximar daquele ser humano enquanto ele tivesse aquela energia repugnante em seu punho. Espero que você tire esses seres humanos de perto de mim, Aki, porque mesmo que você seja muito bonito, eu posso cancelar nosso contrato. Foi a voz de ódio que o demônio raposa falava para Aki enquanto se afastava mais da água. Não se preocupa, ela não vai atrapalhar. Aki deixa de prestar atenção na cena de Aqua e deixaria tudo para Meshamaru para o mesmo formar o mesmo sinal de mão para apontar para um sapo que estava fugindo depois que seus instintos de sobrevivência o alertaram depois da morte brutal de seu companheiro. Mas antes que o sapo pudesse pular para mais longe, ele foi brutalmente devorado por uma cabeça de raposa gigante que, assim como no anterior, deixou região autônoma traz somente algumas pernas e um braço de rã. Aki deixa o selo de mão para mão no bolso, sacando sua vida de cigarros para pegar um e acender ele para fumar um pouco tranquilamente, enquanto aquela gigantesca cabeça de demônio raposa saia de cena, desaparecendo assim como apareceu para Aki dizer calmamente: agora é a sua vez, Meshamaru. Meshamaru, que agora não estava mais segurando Aqua e agora mesma estava sentada no chão com os braços cruzados, chorando um pouco enquanto reclamava sobre infiéis profanos que preferem fazer pactos com demônios do Aki, procurar a orientação de um deusa como ela. Meshima então com um oisan faz com que sua sombra de expanda um pouco para dela começar a surgir uma cabeça que era muito similar a uma marionete, para depois surgir um corpo robusto com o mesmo uniforme que Meshamaru estava usando, com braços claramente não sendo de carne. É a mesma coisa acontecia com os pés, que não eram pés de carne, mas com algo parecido com a madeira ou com o metal. Aquele era Meshamaru, o robô no qual Meshamaru usou muito no passado para ver o mundo fora de sua banheira. É que também era a sua principal técnica amaldiçoada. Meshamaru calmamente toca no peito da marionete com sua mão coberta de energia amaldiçoada para usar sua técnica, formando um vínculo com a marionete fazendo seus olhos brilharem como se tivessem finalmente ganhado energia. Meshamaru então cruza os braços e olha para a marionete a seus pés enquanto parecia se alongar, enquanto Meshamaru estava com uma expressão pensativa enquanto segurava seu queixo. Qual é a sensação? Estranha. Foi a resposta sincera de Meshamaru. Ele moveu a marionete como se fosse seu próprio corpo, mesmo que o mesmo estava ainda em sua posição de uma maneira pensativa. E como se eu estivesse ali agora mesmo e pudesse ver e ouvir em dois lugares diferentes. É confuso.
Foi a única resposta que Meshamaru conseguia dar naquele momento. A técnica marionetes era bem versátil, mas incrivelmente estranha para o portador da técnica. Era como se dividir a estar em outro lugar ao mesmo tempo que você originalmente está em outro lugar. Mas naquele momento Meshamaru não perdeu muito tempo. Com uma ordem mental, o robô Meshamaru ergue seu braço para dele se ativar o mecanismo para o braço se modificar para surgir várias lâminas, enquanto seus dedos eram substituídos por garras lâminas para Meshamaru sem perder tempo. Ativar outro mecanismo no cotovelo da marionete para surgir um foguete que impulsionou a marionete rapidamente para cima de outro sapo gigante para com força usar seu braço para perfurar o peito do sapo, fazendo o lugar do impacto explodir em vários pedaços de carne e órgãos, fazendo o corpo com um gigantesco buraco no peito cair no chão enquanto o sangue e orações daquela criatura sujava a marionete. Para Meshamaru perceber como um sapo estava fugindo depois que outro da sua espécie foi morto, para Meshamaru testar outros dos vários mecanismos de sua marionete, estendendo o braço para a palma da mão se abrir, revelando um canhão de palma que começou a carregar com energia amaldiçoada para um disparo preciso. Rápido disparar uma rajada de energia flamejante contra a cabeça do sapo no momento que ele pulou para o raio de energia atingir em cheio a cabeça do corpo no momento que chegou ao chão, novamente cair como uma marionete sem fios no chão com a parte da cabeça saindo fumaça pelo ataque de energia. Tanto Aki quanto o Meshamaru assoviaram, impressionadas pela potência de fogo e marionete por sua capacidade destrutiva, principalmente porque, comparando com outras ocasiões, o gasto da energia amaldiçoada de Meshamaru foi bem pouca devido à sua grande quantidade de energia amaldiçoada, principalmente porque agora com um corpo saudável a quantidade a qualidade de energia amaldiçoada agora é maior do que antes de morrer. Os dois ainda não tinham usado todas as suas capacidades, mas pelo menos agora e tinham uma compreensão maior de seus poderes e suas capacidades, principalmente com suas técnicas. Devido à simples da missão, eles não precisaram realmente fazer o trabalho por si mesmo, por isso mandaram outras como o demônio raposa ou a marionete. Mas espera aí. Eles não estavam esquecendo de nada, não? Ainda faltava um último sapo. Os dois olharam da trás para verem com uma cara de pôquer de como o último sapo gigante da missão estava devorando uma aqua que gritava muito que o som era completamente abafado porque sua cabeça já tinha sido devorado. A única coisa que se podia ver era as pernas da aqua no ar sido devorada. Um suspiro em conjunto se podia se ouvir. Claro, eles tinham se esquecido da maldita da deusa inútil da aqua.